Estamos aqui na Prefeitura, no gabinete do prefeito, mais um dia de trabalho no combate à pandemia do coronavírus, né? Estou aqui com o Dr. Itacil Zurita, secretário de Saúde, que está à frente do trabalho da Secretaria de Saúde Municipal, vai fazer um boletim das ações realizadas em conjunto na cidade. Dr. Itacil. Eu vou informar aqui um boletim rápido sobre os casos que temos aqui notificados na cidade e a situação em que eles se encontram, o estado geral, como eles se encontram, se há algum caso com notificação positiva ou não. Já antecipo para dizer que não há nenhum caso confirmado. Assim que sair alguns exames que estamos aguardando também, retornaremos para falar se houve algum positivo e não. Me questionaram se o vírus já deve estar circulando na cidade, se porventura temos alguns casos positivos. Como o vírus promove um sintoma gripal, resfriado, nariz escorrendo, uma febre, um desconforto no nariz obstruído, escorrendo, provavelmente o vírus está na cidade, né? Como os casos não conseguimos notificar todos os casos de resfriados leves, ele provavelmente está circulando na cidade. Por isso que pedimos às pessoas, principalmente os que têm sintomas leves de resfriado, fiquem em casa para não disseminar esse vírus para a população, para os parentes, e aí trazer consequências mais sérias àqueles que têm problemas respiratórios de base. Vou dar aqui um panorama rápido dos casos que a gente tem notificado na cidade. Tem um caso, o primeiro caso, um homem de 36 anos que voltou numa viagem à Islândia, iniciando com febre e dor de garganta, ficou em isolamento domiciliar, resultado negativo. Um homem de 51 anos que mora na Espanha, estava em Araras visitando a família, iniciou com um quadro gripal, exame negativo. Uma mulher de 35 anos que teve contato com um caso confirmado, iniciou o quadro gripal, aguarda resultados, segue em isolamento e está estável. Essa pessoa está em isolamento, está estável. Um caso de um homem de 51 anos que mora na Itália, veio para Araras, dia 10/3, e dia 17 iniciou com um quadro gripal. Aguarda o resultado em isolamento domiciliar. Um caso de um homem de 26 anos que mora na Itália, chegou ao Brasil dia 10/3, iniciou o quadro gripal também, 17/3, está estável em isolamento domiciliar, aguardando exame. O caso de uma mulher de 59 anos, fez um cruzeiro, veio para Araras, iniciando sintomas gripais dia 12/3, permanece em isolamento domiciliar, aguardando exames. Um caso de uma mulher de 25 anos que retornou dos Estados Unidos dia 10/3, iniciou com quadro gripal dia 11, em isolamento domiciliar, aguardando o resultado. Homem de 35 anos esteve em São Paulo dia 14/3, iniciando sintomas no mesmo dia, mesma situação, isolamento domiciliar, aguardando o resultado. Um homem de 56 anos, que está na UTI da Santa Casa, aguardando o resultado, sem histórico de viagem. Esse caso tem um perfil de uma pneumonia bacteriana, mas foi enquadrado no protocolo de Covid-19, muito bem tratado, muito bem indicado o tratamento, aguarda resultado do exame evoluindo estável. Uma pneumonia grave, está na UTI, mas está estável. Um homem de 79 anos, internado, viajou para a Itália e França, chegou dia 9/3, sintomas dia 21/3, aguarda também resultado. Uma mulher de 79 anos internada, mas com doença de base, está com catéter de O2, né? Não está entubada, provavelmente o diagnóstico é outro, mas aguarda resultado. Um homem de 70 anos estava internado, teve suspeita de uma doença viral que acomete o sistema nervoso, né? As raízes nervosas, foi de alta, retornou com desconforto respiratório, dia 22/13, aguarda resultado. E uma mulher de 24 anos, aguardando o resultado, mas com baixa probabilidade de ser Covid. Então, aqui eu passei um relatório completo para vocês terem a noção que a gente tem todos os casos rastreados e notificados, e sabendo um boletim de saúde
pelo menos 2 vezes ao dia esse boletim é colhido. Estou em contato com o coordenador, o chefe, né, da UTI da Santa Casa de Araras, Dr. André, que tem passado informações precisas. Ele é meu canal direto, porque a gente tem que falar realmente o quadro, né, porque os plantonistas são trocados e o responsável é ele. Volto a frisar, a enfatizar que as pessoas que tiverem sintomas gripais, nariz escorrendo, trancando, febre baixa, estado geral bom, não procurem unidade de saúde. Permaneçam em casa, bem hidratados, tomando antitérmicos e analgésicos. As pessoas que tiverem sintomas gripais associados ao desconforto respiratório, nós temos as unidades satélites em cada região da cidade, mais uma unidade satélite para quem tem convênio Unimed na Unimed, e na Santa Casa. E as orientações também são feitas pelo SAMU. Tanto a Santa Casa, que é a referência nossa, ela tem uma unidade Covid, por onde o paciente suspeito faz um trajeto separado dos outros pacientes. Então, ele é tratado no espaço físico, a logística dele, todo paciente ele vai passar por uma ala separada dos pacientes normais. Peço à população que também só procure prontos atendimentos se houver uma extrema necessidade. Porque os pacientes que passarem pelo aquele fast track, aquele atendimento rápido, eles serão avaliados quanto à temperatura, a pressão arterial, frequência respiratória. Será realizada uma ausculta de 4 pontos, só que nesse local não haverá exame mais especializado da garganta, do ouvido, nada disso, para a gente agilizar o processo. Esses pacientes que tiverem problemas específicos e que a avaliação preliminar liberou, eles vão procurar os consultórios particulares de especialistas, ou então eles serão encaminhados para dentro para um pronto-socorro atendimento normal, fora do protocolo Covid. Peço encarecidamente para as pessoas ficarem em casa. Esse final de semana a gente observou que tem pessoas que não estão conscientizadas com o problema, e essas pessoas que não são conscientizadas do problema, que ficam em áreas de lazer, se divertindo, essas pessoas futuramente podem ser os principais responsáveis pela contaminação dos profissionais de saúde que estão lá para atendê-los, para salvar as vidas, para diminuir essa disseminação, para combater o problema. E esse elemento ele não tem a responsabilidade, a consciência de que ele pode ser a causa da proliferação e da complicação de toda essa pandemia que inevitavelmente vai atingir a nossa cidade. Agora eu vou falar um pouquinho da vacina contra a gripe. Não é Araras que pede número de vacinas, não é Araras que calcula o número de vacinas. As vacinas são distribuídas pela DRS, eles fazem um escalonamento, uma divisão, um fracionamento para as cidades. Ontem, 5.600 doses foram aplicadas até às 13 horas. Priorizamos os idosos, que são os mais vulneráveis à doença, são os que mais complicam, e os profissionais de saúde, que são a linha de frente para atender a população. Então, volto a enfatizar que não é Araras. Quem ficou sem vacinar, não se desespere, porque essa vacina ela não é uma vacina contra coronavírus. Não existe ainda essa vacina. Ela melhora a imunidade com relação à gripe, e o indivíduo que diminui a probabilidade de ter gripe, ele tem uma imunidade mais rígida e dificulta dele adquirir um coronavírus. Mas eu peço, não entre em pânico, que provavelmente quinta-feira vão vir mais doses para poder atender a população que não pôde ser vacinada. Os pacientes que precisarem atendimento por outros motivos, os prontos-socorros da Santa Casa, o pronto atendimento da UPA, né, a unidade de pronto atendimento da UPA, estarão atendendo os pacientes, porque inevitavelmente acontecem os infartos, os derrames, os AVCs, e esses pacientes serão atendidos. O que a gente frisa é que os quadros respiratórios serão triados pelo fast track, que é atendimento rápido nas unidades, que, constatando que a sintomatologia não é relacionada com o Covid, vai encaminhar os pacientes ao pronto-socorro para atendimento regular. Quero registrar aqui meu agradecimento a toda a rede pública de saúde, todos os funcionários comprometidos,
todos os departamentos, especialmente a vigilância epidemiológica, que tem exercido papel fundamental na notificação e na atitude proativa, né, de fazer a busca ativa aos casos suspeitos. Eles têm o boletim diário, como estão evoluindo os casos. Deixar aqui um agradecimento à atenção básica, à vigilância sanitária, a toda a diretoria, todo o corpo de enfermagem, a todos os agentes comunitários de saúde, a todos os envolvidos. Essa estratégia de contingência ao coronavírus nasceu dentro da Secretaria Municipal de Saúde, com o comprometimento das entidades particulares, Santa Casa, a direção da Santa Casa, o coordenador do pronto-socorro. E a gente aqui destinou 4 unidades satélites, mais o SAMU, a UPA e a Santa Casa. Nesses locais, a gente estruturou todos os serviços. Eu quero parabenizar todo o governo, que também sempre tem nos apoiado nessa estratégia, e dizer que o mérito é de toda a equipe da saúde da cidade. A saúde de Araras é uma só. Não há serviços particulares, serviços individuais, ninguém será beneficiado. Então, eu quero explicar a todos que a gente tem um inventário de todos os respiradores. Esses respiradores não serão só da Santa Casa, só da Unimed, só do ProSaúde, porque eu citei as instituições que têm esses respiradores. Esses respiradores estarão à disposição da população. Caso sobre numa unidade e falte em outra, eles serão transferidos. Todos os cidadãos ararenses, todos os munícipes têm o mesmo valor para a Secretaria Municipal de Saúde. Toda a vida, e não tem diferença do rico, pobre, raça, religião, todos são iguais perante a Secretaria Municipal de Saúde. Então, não se preocupem. Mas, em contrapartida, eu peço que todos tenham atitude responsável, porque muitas vezes esse respirador que será disponível, ele vai atender aquele indivíduo que não teve uma atitude responsável e ele vai servir para salvar a sua vida. Então, põe a mão na consciência, pense nisso e fique em casa. Nós não estamos em lazer, não estamos em férias, fique em casa. Eu agradeço os colegas médicos que se dispuseram a fornecer informações e eu peço a eles que deem informações técnicas específicas da doença. Quando a população quiser saber informações, dados com relação à epidemiologia do coronavírus em Araras, procure, por favor, fontes, redes sociais, mídias oficiais, pelos sites da Prefeitura, Facebook ou então o Instagram. Porque, assim, eu sei que é a boa vontade dos profissionais médicos em informar, mas, às vezes, essas informações não estão alinhadas à realidade dos casos da nossa cidade. Então, eu agradeço muito a postura dos médicos, porque eles são imprescindíveis para a informação sobre a doença. Agora, eu peço à população que, quando quiser saber dados específicos da nossa cidade, procure esses meios de comunicação ou até informações na própria vigilância epidemiológica, ou com a gente mesmo, que representamos as informações oficiais da Secretaria Municipal de Saúde. Obrigado. Quero agradecer ao Dr. Itacil, que está à frente da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, e todos os profissionais da saúde, da segurança pública, dos fiscais. É muita gente trabalhando em prol da cidade. E todo esse relato do Dr. Itacil, o boletim do que está acontecendo, das pessoas que estão internadas, das pessoas que estão em casa sendo monitoradas, mostra a transparência desse governo, mostra a responsabilidade da gente. Então, a gente ouve muita coisa, muita gente falando, ninguém está aqui. Lógico que eu não quero dar a notícia, nem o Dr. Itacil dar a notícia que teve o primeiro caso. Mas nós também não vamos esconder. É transparência. Nós estamos encarando de frente isso. Então, quero deixar bem claro e deixar a população de Araras sossegada, tranquila quanto a isso. Agora, quanto à pandemia, não fiquem tranquilos, não. Tenham medo. Fiquem em casa. Porque não adianta todo esforço você sair de casa, ficar fazendo festa, fazendo churrasco para 8, 10 pessoas, não adianta, tem que ficar em casa. Então, a fala do Dr. Itacil foi muito tranquila quanto falar que tudo que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Então, a Secretaria Municipal está trabalhando, tem o Dr. Itacil à frente de toda a equipe,
Muita gente trabalhando. Então, quero agradecer, quero pedir à população de Araras, mais uma vez, fiquem em casa. Muito obrigado.